Estamos aqui de novo, canal dos 100 Grilhões, programa Seja Livre. É muito bom ter você que tem acompanhado aí cada um dos episódios, mais uma vez aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema super importante. São 3 pontos. A gente vai falar do caráter, integridade e atitude. E como esses 3 pontos se relacionam e de que forma isso impacta a nossa relação com Deus, com a gente mesmo e com os outros. Fica aqui com a gente. E para que todo mundo possa estar no mesmo passo, a gente está falando aqui do princípio 4, que ele diz o seguinte: abertamente analiso todas as minhas falhas e confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Isso caminha junto com o passo 4 que fala: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E quando falamos de caráter, é a qualidade que a gente encontra lá dentro de nós mesmos. E de que maneira isso se expõe nas nossas relações com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. A maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente se relaciona com Deus e a maneira como a gente se dá com o próximo. Uma relação de respeito muitas vezes é construída com base num caráter muito fortalecido. E a gente vai entender um pouco mais aqui de forma objetiva como isso acontece. O caráter de alguém ele é formado ao longo do tempo. Isso se dá por experiências que a gente teve e também por escolhas que a gente fez. Experiências que a gente teve, né? Cada um, né, não fez a escolha de nascer na família que nasceu, né? Isso aconteceu, foi um propósito de Deus e foi ali que Ele te colocou. E de repente na sua família você teve não tão boas experiências, ok? Mas no meio disso não quer dizer que você foi impedido de fazer escolhas. Então muitas pessoas se dizem vítima hoje ou se tornaram o que elas se tornaram por influência dos outros ou pelas experiências do qual elas foram expostas, né? E isso sem dúvida influencia e impacta no desenvolvimento de alguém. Mas chega em algum momento da vida, se você tem uma relação com Deus, se você acaba conhecendo a verdade, você vai ter uma baliza justa, né? Uma balança que pesa de forma ali rigorosa e justa, para que você tome suas decisões, né? E você saia de um meio que tem te influenciado para ser influenciado por Deus, né? Eu entendo que hoje em dia, né, quando se fala muito de influenciadores, né, influenciadores digitais principalmente, e agora, né, pode parecer estranho, mas me colocando nessa situação, mas eu não estou aqui eu mesmo querendo te influenciar, eu estou querendo aqui te trazer os valores de Deus para que a sua vida tenha um impacto positivo através disso. E vamos usar o Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou fazer uma conexão disso com o caráter ao qual a gente estava se referindo, né? Ninguém melhor do que Deus para nos conhecer na profundidade. E como o final desse salmo ele declara: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me endireita, né? Ou seja, me coloca no caminho reto, me guia por caminhos eternos. É isso que a gente deve desejar. E quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, mesmo que a gente tenha um caráter deformado, quem vem nos aperfeiçoando é esse Deus maravilhoso, através da palavra dele. E se você realmente se aprofundar nesse Salmo 139, você vai entender quem você é para Deus desde quando ele te acompanha, ou seja, desde sempre. E o caráter de alguém, ele não é provado em dias tranquilos, né? Quando o mar está lisinho, o dia ensolarado, não. Pode ter certeza que nos momentos mais críticos, né, onde você está sendo colocado numa maior pressão, é ali que seu caráter vai ser provado, onde realmente as suas convicções vão ser colocadas para fora. E quando eu falo colocar para fora, né, tudo aquilo que realmente está dentro de nós ou que o nosso caráter é capaz de revelar, isso é transformado em atitude. Ou seja, o que está dentro de você no momento de pressão, principalmente no momento de pressão, você acaba revelando, quer queira, quer não. E quando você demonstra, né, uma atitude no momento de desafio da vida, o que você está expondo? O seu estado espiritual, mental e emocional. E até aqui está parecendo que quando eu falo de atitude, né, a pessoa só vai ter uma atitude ruim, ou seja, no momento de pressão ela vai responder da pior forma possível. Isso não é verdade, porque quando eu falei, né, de como você está no seu ponto de vista espiritual, né, como está o seu equilíbrio emocional e mental, isso através da atitude vai ser provado.
Ou seja, se você tiver uma caminhada com Deus, né, os valores de Deus implantados, você vivendo, né, na presença do Espírito Santo, independente do que acontecer ao seu redor, você é capaz de ter uma atitude positiva. E é nessa direção que o programa tem o propósito da existência, né, de te direcionar para atitudes positivas, alinhada com os valores de Deus, para que cada um de nós seja reconhecido como tendo o caráter de Cristo, cada vez mais parecidos com Ele. E aí nós temos duas opções, né? Diante de uma situação, precisar tomar uma atitude, ao invés de tomar atitude, ficar reclamando, dizendo que tá difícil para todo mundo, se comparando e realmente não se coloca no lugar para tomar a decisão, para realmente fazer com que a curva do rio mude de direção, né? E cada um de nós é capaz disso. Por outro lado, muitas pessoas quando se veem em momentos de dificuldade, o que elas encontram dentro de si, né? Coragem e determinação. E eu não tenho dúvida que isso faz toda a diferença, né? Aqui me veio a memória, né, um grande desafio que Josué teve, né, quando ele assumiu ali, depois de Moisés, toda a direção de um povo, a condução de um povo e uma grande responsabilidade. E Deus apontou para ele e falou, seja forte e corajoso. Né? Então, nos dias de hoje, quando a gente vê pessoas como Josué, por exemplo, que teve um grande desafio de um momento ali para outro da vida, só o que faz a diferença? Ele vinha se preparando para isso, ele caminhava juntinho ali com Moisés, então na hora da necessidade, ele, por mais que percebeu ali que era uma grande responsabilidade, que era um determinado aperto que ele poderia passar, ele resgatou os valores de Deus e quando Deus falou para ele, seja forte e corajoso, não houve dúvida em seguir adiante e assumir de fato a responsabilidade pelo qual Deus esperava que ele assumisse. E assim nas nossas vidas, diante de algumas situações, vai depender o próximo passo, o próximo capítulo, ele vai se iniciar a partir de uma atitude que a gente toma. E aqui eu entro no terceiro ponto, quando diz respeito à integridade, né? E de forma simples eu vou tentar definir isso, né? Ou seja, você vai ser colocado numa situação difícil ou numa situação favorável, a integridade significa você não mudar, né? Ou seja, se você está sozinho, você vai agir da mesma maneira. Se você está em público, você vai continuar sendo o mesmo. Então isso tem que ser mantido através do nosso caráter, que ele é revelado através de uma atitude, e ele se mostra íntegro, independente da situação que a gente esteja. E a gente vai se comportar de forma coerente com aqueles valores que a gente tem dentro de nós. E de que forma a integridade vai de encontro com o passo 4, né? É necessário confessar a si mesmo, né? Então, quando a gente se vê numa situação, eu vou tentar aqui dar um exemplo para vocês. Alguns dias atrás, o que aconteceu comigo, né? Eu, na correria do dia, né? Porque a gente tem essa desculpa, né? Correria do dia. Não é falta de desorganização, não, né? Falta de organização não é correria mesmo, né? O dia corrido, aí passou, não consegui almoçar, a hora que eu vi o lanche da tarde já tinha passado do horário, e à noite eu tinha um compromisso, aí chegou no final da tarde, eu estava reclamando, falei, poxa, eu vou sair de casa com fome, né? Sem ter oportunidade de jantar, porque não deu tempo, né? Aí rapidamente minha esposa virou, se você não tivesse na hora do almoço assumido outro compromisso e na hora do café da tarde você não fosse escolher treinar teclado que você está querendo aprender, talvez você teria feito sua refeição. Então aqui eu estou falando que minha esposa serviu como um espelho, né? Glória a Deus pela vida dela. E muitas vezes o que acontece? A gente não tem ninguém ao nosso redor para muitas vezes falar, é fácil de corrigir, você errou nesse ponto, então é por isso que está acontecendo. Agora a gente fica procurando, a gente procura um binóculo, né, para ver se a gente acha um culpado pela nossa situação, sendo que o caminho mais curto é a gente olhar no espelho. E aqui para concluir, eu quero reforçar com vocês a importância de trabalhar o caráter, a atitude e a integridade, de forma que isso te leve a um nível de consciência maior, né, a respeito de si mesmo. Porque muitas vezes é como eu dei o exemplo, né, a gente está reclamando de uma situação e nós mesmos fomos os causadores daquela questão, né, que a gente está enfrentando. E para que a gente possa concluir aqui o episódio, eu quero ler com vocês o que está em Colossenses 3, no versículo 8 e 9. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Então, para fechar aqui, eu quero encorajar cada um de vocês a buscar o desenvolvimento do seu próprio caráter, uma atitude positiva que te leva a ter ali um comportamento favorável, né? Mesmo em situações difíceis. E por último, manter a integridade, né? Integridade realmente para que em qualquer situação você esteja aí na presença de Deus, sabendo que Ele tem te guardado e você sabendo quem você é para Ele e se comportando dessa forma diante dos outros, pode ter certeza que, como o versículo ali ele conclui, né, a gente vai estar realmente refletindo a imagem de Deus. E quando a gente tira todas aquelas características, né, que não pertencem a Deus, que não são atributos de Deus e não tem relação com o que Ele espera de nós, pode ter certeza que o melhor de Deus você vai ter para a sua vida. Então, que Deus abençoe, continue nos acompanhando e tem sido uma bênção a cada semana a gente trazer novidades para vocês. Fica com Deus. Um beijo no coração.